Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, que o mundo gospel não anda bem, a gente já sabe há muito tempo. Agora, tem uns irmãos que eles ganham a oportunidade da pregação e ao invés de pregar, eles vão distorcer o texto, vão inventar história. Quais são os três modelos de pregação que nós temos hoje? Nós temos a pregação expositiva, o verso a verso, onde te dá um pouco mais de exaustão, porque você precisa pensar mais no texto, no seu contexto e na literalidade da escrita do texto, seja no grego ou seja no hebraico. Você tem um sermão temático, que você escolhe uma palavra do texto e você monta o seu discurso. Você tem um sermão textual, onde você vai falar ali o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e a conclusão. Ou ponto 1, ponto 2 e ponto 3 em apenas um versículo. Você vai contar o contexto e o texto e o enredo da história e vai aplicar. Agora, a gente tem no Brasil hoje muita gente que é tida como pregadorzão, pregadora super, quando não sabem interpretar nada. E o português é horrível. E vou dizer para vocês, o negócio está complicado cada dia mais. Mandaram um vídeo para a gente aqui e pediram para não comentar, porque eu acredito que seja membro da mesma igreja. Não é aqui no Rio, pelo menos é o que eu suponho. Todavia, eu quero agradecer os meus irmãos de perto e de longe, que sempre nos acompanham, mandam material para cá, para a gente poder comentar e fazer aqui o nosso vídeo resposta. Dá uma olhadinha aí o que essa irmã falou, essa pregadora falou sobre o Jó. Então por que na Bíblia está falando, Jó falou, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. No próprio livro de Jó, se você for ler o capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, você vai ver que não foi Deus que tirou, mas foi quem? O diabo. Só que Jó sabia? Não sabia. Então, ele não sabendo quem havia tirado as coisas, ele atribuiu a culpa a Deus. Mas eu e você, sabendo que Deus é bom e que a sua graça, ela é infinita sobre as nossas vidas, faz sentido nós usarmos esse versículo? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor? Claro que não, porque Jó só falou isso porque ele não sabia ainda que quem havia tirado era o diabo. Só que se você for lá no capítulo 42 de Jó, você vai ver o quê? Deus restituindo tudo em dobro. Então presta bem atenção. Qual que é a frase que você tem que utilizar? Não é Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não. Você tem que falar o seguinte: Deus deu, o diabo tirou, mas Deus restitui tudo em dobro. Hey! Meu Deus, aí a igreja delira. Deus dá, o diabo tira e Deus restitui. Jesus amado, é muita benção, como diz um amigo meu. Gente, quer dizer então que Jó só falou o que falou porque não sabia que naquela primeira etapa era o diabo que estava fazendo a desgraceira na sua vida. Mas quem foi que deu o testemunho de Jó para que o diabo fosse lá e o atacasse? Quem comanda a nossa história é Deus. Salmo de número 139, falando de Bíblia, nós éramos uma semente informe no ventre da nossa mãe, quando nenhum dos nossos dias existia, e ele já ia escrevendo os nossos dias. Gente, a gente não dá glória para o diabo, porque quem escreve a nossa história não erra. Sim, Jó vai dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sim. Porque quem está no controle da história de Jó, mesmo quando o inimigo o ataca, o inimigo só o ataca porque o Senhor o permite. Ou você não leu, querida, na Bíblia, que nós não somos tentados acima daquilo que podemos suportar? É complicado, porque falando de Bíblia, Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu acho que ela não conhece, ou pelo menos não leu ainda, ou desconsidera.
Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Tem um livrinho fininho de Alvin Plantinga. Deus, o bem e o mal. Gente, pensa numa obraça para explicar esse versículo 7 do capítulo 45 do livro de Isaías. Aí Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aí a nossa irmã está dizendo que Jó só falou aquilo porque não sabe. Gente, é complicado, porque às vezes a gente tenta fazer uns malabarismos que a gente não consegue sustentar. É como se a gente estivesse querendo desconfigurar toda a história do Jó. E aí, como dizia John Stott, haverão pregadores que passarão a vida inteira falando da Bíblia sem nunca entender uma vírgula do que a Bíblia está falando. Por exemplo, você já ouviu alguém pregando no livro de Cantares? Você já ouviu alguém pregando no livro de Obadias? De Zacarias? De Naum? Muitos congressos, antigamente, usavam muito de Amós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E mesmo porque não é uma questão de arrebatamento, é uma questão de juízo. E aí a gente vê hoje uma galera que está no púlpito fazendo não sei o quê. E o pior, a galera vai ao delírio quando eles falam isso aí. E o que você acha disso tudo? Ouvindo uma palavra dessa, o que isso te alimenta ou não te alimenta? Eu gostaria de saber a sua opinião. Vamos para mais um bom bate-papo? Nada contra a figura feminina. Tem muita mulher que prega muito. Por exemplo, eu cresci ouvindo Valnice Milhomes. Lógico, todo mundo tem o dia do seu exagero. Hoje nós temos no nosso cenário do Brasil a Helena Raquel, que é uma grande pregadora, pastora. Quem mais? Nós temos hoje a própria Helena Tanuri, que também é uma baita pregadora. Tem uma que a galera quase não fala dela, é a Philips, que é daqui do Rio de Janeiro e roda o mundo inteiro aí pregando a palavra de Deus. E, gente, o problema não é uma mulher pregar, o problema é a heresia, o problema é a distorção. Porque tem homem que você fala, não, porque Deus deu para o homem, mas tem homem que não sabe. Aqui. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. E não vai faltar luta, não vai faltar problema, não vai faltar. Irmão, acaba de escangalhar o texto. Nós precisamos nos debruçarmos para conhecermos mais da palavra de Deus. Deus dá e Deus tira. Ana cantou. Deus abate e Deus exalta. Deus enriquece e Deus empobrece. Ou seja, irmão, aquele que faz a ferida é o mesmo que cura. Aquele que faz viver é o mesmo que faz morrer. Nele está o poder de todas as coisas. Eu acho que a nossa irmã não entendeu isso. E para terminar, eu cito Martinho Lutero no seu livro Nascido Escravo. Até o diabo é um cão na coleira de Deus. Só faz o que Deus manda ou permite. Então, precisamos repensar. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te faça prosperar mais e mais. Grande abraço para todos aí. E esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está
pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.